Você já ouviu falar de um povo indígena que caçava tubarões com as próprias mãos, que fez os colonizadores portugueses tremerem de medo e abandonarem suas terras por décadas? Hoje, vamos desvendar a história dos Goitacazes, os guerreiros mais temidos e indomáveis do Brasil colonial. Eles não eram como os outros. Enquanto a maioria dos povos vivia nas florestas, eles eram os senhores das águas. A história deles é tão impressionante que parece tirada de um filme de ação, mas é tudo real. E aconteceu bem aqui, no litoral do Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer a saga dos verdadeiros donos da planície fluminense. Antes de mais nada, vamos situar onde essa história se desenrola. Imagine a vasta planície que hoje conhecemos como a região de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, uma área cheia de rios, lagoas e pântanos, banhada pelo Oceano Atlântico. Era nesse cenário aquático, entre a foz do rio Paraíba do Sul e o rio Macaé, que os Goitacazes reinavam absolutos. Eles não eram um povo da mata, eram um povo da água. E essa conexão com o ambiente moldou completamente seu modo de vida e suas habilidades extraordinárias. Os cronistas europeus da época, homens como Hans Staden e o padre José de Anchieta, descreviam os Goitacazes com uma mistura de espanto e pavor. Eles eram nadadores excepcionais, tão à vontade na água quanto em terra firme. Suas canoas eram rápidas e ágeis, permitindo que dominassem rios e até o mar aberto. E é aí que entra a lenda, ou melhor, o relato impressionante. Eles caçavam tubarões. Sim, você ouviu direito. Diziam que eles mergulhavam e, usando apenas as mãos ou pequenas lanças de madeira endurecida no fogo, enfrentavam e matavam esses predadores marinhos. Essa habilidade não era só para mostrar força, era uma demonstração de seu domínio total sobre o ambiente que habitavam. Para os Goitacazes, o mar não era uma barreira, era um campo de caça. Mas quem eram essas pessoas? Fisicamente, os relatos os descreviam como diferentes dos povos tupi, que eram mais comuns no litoral. Os Goitacazes eram, em geral, mais altos, mais fortes e, segundo alguns, de pele um pouco mais clara. Uma de suas marcas registradas era o cabelo. Eles raspavam a parte da frente da cabeça, deixando o resto do cabelo comprido, o que lhes dava uma aparência única e intimidadora, especialmente em batalha. Era como uma assinatura visual que dizia: nós somos os Goitacazes. Outro ponto crucial que os diferenciava era a língua. Eles não falavam tupi-guarani, o idioma que servia como língua geral e facilitava a comunicação entre diferentes tribos e até com os portugueses. Os Goitacazes pertenciam ao tronco linguístico Macro-G, o que os isolava ainda mais. Para os colonizadores, negociar ou tentar catequizar os Goitacazes era um desafio imenso. A barreira da língua só aumentava o mistério e o medo em torno deles. Essa dificuldade de comunicação, somada à sua atitude desafiadora, criou a imagem de um povo selvagem e inacessível. E essa fama não era à toa. A reputação dos Goitacazes como guerreiros invencíveis foi construída com sangue e resistência. Quando os portugueses tentaram colonizar a região, eles encontraram um obstáculo intransponível. A capitania de São Tomé, doada a Pero de Góis, foi um fracasso retumbante por causa deles. Os colonos construíam vilas, plantavam câneda a cocar, levantavam engenhos e os Goitacazes simplesmente vinham e destruíam tudo. Eles não aceitavam a presença estrangeira em suas terras. Seus ataques eram rápidos, brutais e eficazes. Diante dessa resistência implacável, os portugueses não tiveram escolha a não ser abandonar a região por quase um século. Os Goitacazes venceram. Para aumentar ainda mais o terror, havia a prática da antropofagia.
Comer inimigos era um ritual comum entre muitos povos indígenas do Brasil. Mas os goitacazes, segundo os relatos, faziam isso de uma forma diferente. Enquanto para os tupinambás, por exemplo, era um ato cheio de simbolismo e rituais complexos de ziacei, que os goitacazes devoravam seus prisioneiros com fúria, sem muita cerimônia. Era uma demonstração de poder e ódio contra o inimigo. Se isso era verdade ou um exagero nascido do medo europeu, não sabemos ao certo, mas a fama se espalhou, e a simples menção do nome Goitacá era suficiente para causar pânico entre outras tribos e principalmente entre os colonos portugueses. Então, como um povo tão poderoso e resistente acabou desaparecendo? A queda dos goitacazes não aconteceu em uma grande batalha decisiva. Foi um processo lento e gradual, causado por uma combinação de fatores. Os mesmos que dizimaram tantos outros povos nativos das Américas, o primeiro e mais letal inimigo foi invisível. As doenças, a varíola, o sarampo e a gripe, trazidas pelos europeus, se espalharam como fogo. Os goitacazes não tinham nenhuma imunidade contra esses vírus, e as epidemias foram devastadoras, matando milhares e enfraquecendo drasticamente sua população e sua capacidade de lutar. Depois vieram as missões jesuítas. A partir do século XVII, missionários como o famoso padre José de Anchieta, que já os havia descrito em seus escritos, começaram a se aproximar. A estratégia não era mais a guerra direta, mas sim a catequese e o aldeamento. Os jesuítas criaram missões para pacificar e converter os goitacazes ao cristianismo. Esse processo, embora muitas vezes apresentado como pacífico, na verdade, desestruturava completamente o modo de vida indígena, tirando sua autonomia, sua cultura e suas tradições. Aos poucos, muitos foram sendo assimilados ou confinados em aldeias controladas pelos padres. O golpe final veio com a expansão econômica. Com a resistência indígena enfraquecida, a coroa portuguesa finalmente conseguiu incentivar a ocupação do norte fluminense. A pecuária e as grandes plantações de cana-da-açúcar começaram a avançar sobre as planícies, as antigas terras dos goitacazes. Os fazendeiros expulsavam os indígenas, tomavam suas terras, destruíam seu habitat. Encurralados, os goitacazes que sobreviveram tiveram poucos caminhos: fugir para o interior, lutar uma guerra já perdida, ou se misturar à nova sociedade que se formava, composta por portugueses, africanos escravizados e outros indígenas. A miscigenação foi intensa e, em poucas gerações, o povo goitacá, como uma unidade cultural e étnica distinta, deixou de existir. Mas a extinção de um povo não apaga sua história. O legado dos goitacazes está gravado para sempre na terra que eles defenderam com tanta bravura. O nome da maior cidade da região, Campos dos Goitacazes, é a prova mais evidente disso. É uma homenagem direta e um reconhecimento da importância desse povo para a formação daquela área. Para os habitantes de Campos, os campistas, a história dos goitacazes é um símbolo de força, resistência e orgulho local. É a história de seus antepassados mais antigos, os verdadeiros donos da terra. Além do nome da cidade, a memória deles sobrevive na toponímia local, ou seja, nos nomes de lugares, rios, lagoas, bairros e ruas. Por toda a região norte fluminense, levam nomes que remetem aos indígenas ou a elementos de sua cultura. Cada vez que alguém cruza o rio Goitacá ou passa por uma rua com esse nome, a memória dos guerreiros das águas é, de certa forma, reavivada. Eles se foram, mas não foram completamente esquecidos. Sua história nos lembra que o Brasil foi construído não apenas sobre a ambição dos colonizadores, mas também sobre a resistência feroz
de povos que lutaram até o fim para defender seu mundo. A saga dos Goitacazes é um capítulo fascinante e trágico da nossa história. Eles eram mais do que selvagens ou canibais, como os cronistas assustados os descreveram. Eram um povo com uma cultura rica, habilidades incríveis e um amor profundo por sua terra. Dispostos a tudo para protegê-la, ao lembrarmos deles, não estamos apenas resgatando o passado, mas também honrando a complexidade e a diversidade dos povos que formaram o Brasil. O que você achou da história dos temíveis Goitacazes? Conheci essa parte da história do Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias incríveis como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima.